a igreja é o evangelho visível, né? Ou seja, como a principal marca da igreja é que é a forma visível do evangelho acontecer, né? Então, olha só, para tornar uma igreja saudável, nós devemos nos comprometer com o exercício dessas marcas, né? Essas que nós acabamos de falar. Estudamos 9 marcas imprescindíveis para que a igreja local tenha saúde, mas outras tantas ainda poderiam ser trabalhadas. O importante é ter a ciência de que estamos sempre em constante aprendizado e crescimento espiritual. Então, mais uma vez nós vamos relembrá-lo, né? A pregação é a primeira marca de uma igreja saudável, teologia bíblica, evangelho, conversão, evangelização, membresia, disciplina, discipulado e liderança. Esses foram os temas tratados em todos esses domingos na Escola Bíblica Dominical, né? Então, a partir da próxima semana, nós já estaremos aí de tema novo, né, de material novo para estarmos estudando na classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical, meus irmãos. Antes de começar esta lição, você já havia estudado com profundidade os assuntos de que tratam, né? Ou seja, pelo tempo que você está na igreja, pelo tempo que você já está servindo a Deus, todos esses assuntos que nós comentamos aqui, eles são de conhecimento, né? Ou seja, não é nada novo para nós, mas que nós precisamos colocar em prática e vivenciar cada um deles, né? Quais as outras marcas que você considera importante na vida de uma igreja, né? Então tá aí. Uma igreja doente ou uma força antimissionária, né? Então olha só, nem sempre quando abordamos o tema percebemos quão grave ele é. Não apenas porque impede que os membros de uma igreja doente cresçam na fé, mas porque além disso essa comunidade acaba trabalhando de modo contrário, resultando na traição das causas de Jesus, né? Veja, existem vários sintomas de uma igreja doente, né? Mas eu acho que esse, né, é o principal. Você não ser missionário, você não querer levar a palavra de Deus adiante, né? Isso mata uma igreja, isso mata uma vida, mata uma pessoa, quando você vive o seu mundo, né, particular, ao invés do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não basta fazer nada para você matar uma igreja, é só não ser missionário, né? E você está morto, você é uma igreja morta, porque você não cumpre o propósito da palavra de Deus. É uma reação em cadeia. Quando não nos importamos com a igreja, ela pode começar com um breve deslize que pode resultar em uma queda desastrosa, trocando a verdade da cruz pela satisfação pessoal baseada nos ideais do mundo pós-moderno, até se tornar uma sinagoga de Satanás, onde ao invés de ter um rebanho piedoso e centrado na adoração ao rei, haverá disputas, mentiras, intrigas e adoração pessoal, né? É tudo o que nós menos queremos ou nem sequer desejamos, ou ainda passa na nossa mente ou no nosso coração, né? O evangelho visível. A autoridade permanente dos mandamentos de Cristo deve compelir os cristãos a estudarem o ensino bíblico sobre a igreja. Ensino e práticas eclesiásticas errados obscurecem o evangelho, enquanto ensino e práticas eclesiásticas corretos classificam o evangelho. Em outras palavras, a proclamação cristã pode tornar o evangelho audível. No entanto, cristãos vivendo juntos na congregação local podem tornar o evangelho visível. A igreja é o evangelho visível. E para isso, querido, eu queria, juntamente com você, ler um texto da palavra de Deus que está em Efésios, né?
Vamos ver se eu acho aqui. Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz assim, ó: de quem todo o corpo conjuntado e coligado, pelo que toda junta supre, segundo a operação, na medida de cada membro, que efetua o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, à medida que eu saio para proclamar o Evangelho, à medida que eu saio para anunciar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, eu estou cooperando com Cristo, eu estou cooperando com a causa do Evangelho, e isso, irmãos, é a coisa mais maravilhosa que alguém pode pertencer ou fazer parte, né? Que alguém possa vir a desfrutar. É você ser um cooperador de Deus, ser um cooperador na obra de Cristo, né? Olha só, e isso faz com que todo o corpo conjuntado, coligado, juntado ali, amalgamado, misturado, né, possa ir crescendo, né? Nós só crescemos dentro do contexto e do conjunto de igreja. Eu não consigo crescer sozinho, né? Sendo igreja na minha casa, sendo igreja só eu e Deus, né? Esse tipo de contexto, esse tipo de igreja, ela realmente, definitivamente é antibíblico, e não existe essa igreja que querem proclamar e estão anunciando tanto nas igrejas, tanto nos meios de comunicação ou na internet, nas redes sociais, como a gente tem percebido até o dia de hoje. Ah, não, eu sou a igreja e ponto. Beleza, não preciso de igreja. Redondamente enganado, está equivocado, contra a palavra de Deus e antibíblico, né? Então, olha só. Uma igreja saudável promoverá transformações, não apenas em suas estruturas físicas, organizacionais e espirituais, mas por conseguinte transformará a sociedade. Ou seja, você está inserido em uma sociedade e logo você vai fazer parte dela, e ao fazer parte dessa sociedade, certamente Deus vai usar a sua vida para que você possa ser um instrumento de transformação nessa sociedade, né? Ou seja, não dá apenas para assistir de braços cruzados as coisas que estão acontecendo nos nossos dias sem que dela façamos parte ou opinemos, né? Dessa forma, o amor de Jesus é manifesto e irradiado, dissipando as trevas no meio do caminho. Mas para que isso seja visível, é preciso ter persistência e tempo, né? Ou seja, é necessário que você dedique-se, é necessário que você tenha tempo de qualidade com Deus, é necessário que você tenha tempo de qualidade com a palavra de Deus, é necessário que você se dedique àquilo para o qual você foi chamado por Deus, para executar e exercer a obra de Deus na terra, na comunidade, na família, aonde você estiver, que você possa ser esse instrumento de transformação, e isso é uma igreja saudável, né? Então, Efésios nos ensina que a cooperação de cada parte se torna importante para o bom desenvolvimento do corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo e por isso precisamos trabalhar através dos nossos diferentes dons para que exista o bom funcionamento do mesmo. Faça a autoavaliação com um coração sincero, a fim de identificar em quais marcas o Espírito Santo precisa nos ajudar a melhorar para que a igreja seja saudável, né? Conclusão. Fazer parte de uma igreja não é a mesma coisa que se filiar a um clube e assumir um compromisso de amor e devoção a Deus, ao Deus da salvação, o que implicará em constante transformação e entrega. Dessa forma, o Senhor será adorado, seu corpo será edificado e seu reino expandido.
assuma seu papel e viva de forma que o Senhor da criação quer que você viva, né, de modo saudável, né? Então, nós estamos chegando a esse final desse estudo, né? E eu queria meditar com você, até dando um breve testemunho, né? Quando eu cheguei aqui na região do Jaraguá, eu havia chegado para o Evangelho recentemente, há pouco tempo, menos de 3 anos, e aí, irmãos, eu estava em uma igreja onde o problema da igreja era o pastor da igreja. Tinha lá os seus problemas de convicções, né? Inclusive o pastor era maçom, né? E a igreja não estava satisfeita, a igreja não estava contente, porque percebia o materialismo e o humanismo sendo anunciado de púlpito, né? E aquilo perseverou por muito tempo na igreja, e quando eu saí de lá, ainda estava esse pastor naquele lugar. No entanto, foi a pessoa que Deus usou para que eu recebesse a Cristo, né? E não dependia de quem pregava, desde que a palavra de Deus estava sendo pregada. E a palavra de Deus foi pregada, e eu criei na palavra de Deus, e eu fui transformado por esta palavra. E aí tive um encontro pessoal e íntimo com o Senhor Jesus, né? Quando eu mudei do lugar, eu vim para a região do Jaraguá, no oeste de São Paulo. Eu cheguei numa igreja pequena, mas uma igreja muito amável, uma igreja onde nós nos apegamos com o nosso coração. E aí era o contrário, né? O pastor era uma grande bênção, eu lembro dele até hoje, o pastor Schubert, né? Hoje, se eu não me engano, em memória, né? O pastor Schubert era um pastor amável, um pastor dedicado, alguém que realmente era uma pessoa maravilhosa, pregava a palavra de Deus, ensinava com plena eficácia, e esta palavra alcançava os corações, a igreja amava esse pastor. Aí, queridos, eu fui passar a frequentar a União de Jovens. Irmãos, o amor era muito grande dentro da União de Jovens, né? Tínhamos ali já grupos formados dentro da igreja, grupo de coral, grupo de louvor, grupo de ministração do culto. Mas, irmãos, a pessoa que estava vindo de fora, ela sentia uma grande dificuldade de participar das atividades daquela União de Jovens, né? E de modo que eu fui acabando percebendo que, assim, as pessoas, elas dificultavam o acesso para as pessoas que chegavam ali. Irmãos, isso era muito triste, porque em se tratando da obra de Deus, Deus quer que todas as pessoas participem de todas as atividades da igreja, né? E quando você fecha a igreja para o acesso das pessoas, aquilo ali se torna um clube, e perto está de ser dissipado, né? E aí, irmãos, isso passou 1 ano, passou 2 anos, e as coisas não mudavam. De repente, o pastor Schubert pegou e foi embora da igreja, né? O pastor Schubert foi embora da igreja, e aí chegou um outro pastor que não conhecia a história da igreja, que não sabia de nada. Aquele pastor passou por uma temporada ali de 1 ou 2 anos na igreja, no máximo 3 anos, também foi embora. E aí chegou um pastor, e esse pastor, ele teve a percepção, irmãos, de ver, né, que me parece, irmãos, que em alguns lugares, algumas pessoas, elas querem ter o monopólio dentro da igreja de Cristo. A igreja de Jesus, irmãos, e isso não se pode acontecer dentro da igreja, né? Então, assim, muitas vezes você, pelo zelo, pelo cuidado, pelo amor, você acaba expulsando as pessoas sinceras e as pessoas que querem realmente ter ali um momento de comunhão, de edificação, e querem vivenciar a palavra de Deus. Como elas não têm oportunidade, então elas vão procurar outro lugar, outra igreja, onde elas possam exercer o seu dom, exercer o seu chamado. Bom, para resumir a conversa, aquela igreja, os membros antigos daquela igreja foram todos espalhados. Hoje é uma nova igreja, são novas pessoas que estão naquele lugar, e aquela mocidade tão unida, tão forte ali, foi espalhada para todos os lugares do Jaraguá, né? Hoje existem várias igrejas batistas no Jaraguá,
e os membros foram espalhados, né, como se fossem pulverizados no bairro do Jaraguá. Então, irmãos, quando você vive ali em um lugar onde aquilo parece um clube, né, é o clube do bolinha, é o clube daquilo, é o clube daquilo outro, a Igreja de Cristo não foi feita para isso, irmãos. E todas as vezes que isso acontecer, essa igreja vai ser dividida, as pessoas serão pulverizadas na região onde elas moram, vai dar confusão, vai dar intriga, vai dar disputa, e isso é o que a gente acaba percebendo, e esta é uma razão das quais existem várias placas de igrejas, ou várias denominações de igreja, aonde você passa pelo Brasil afora, né? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes querem monopolizar a casa de Deus, a obra de Deus, e isso Deus não aceita, né? Definitivamente Deus não aceita. E igreja, irmãos, só a igreja quando eu me relaciono com as pessoas e as pessoas passam a fazer parte desta igreja. Então eu queria chamar a sua atenção para dizer para você que uma igreja saudável não é uma igreja que contém um clube dentro de si, né? Um clube fechado da elite, um clube fechado da raça ariana, da raça branca, da raça negra, né? Da raça japonesa. Não, irmãos, asiática no caso, né? Não. A Igreja de Jesus Cristo, ela é multiministerial, ela é multiforme, multigraça, né, se assim podemos dizer, ou seja, a graça de Deus alcança a todos, né? Ela alcança desde a criança até o idoso, a pessoa com as suas mais diversas classes sociais, as suas mais diversas culturas. O Evangelho é pleno, ele alcança as pessoas e ele transforma quando chega naquele lugar, naquela vida, naquela região. O Evangelho de Deus, ele veio definitivamente para transformar o mundo, né? O mundo. Aonde o Evangelho passa, o Evangelho transforma, a palavra de Deus transforma, e você foi chamado para fazer parte desse Evangelho, né? Agora, todas estas coisas que eu falei para você em relação a clube, em relação a você se fechar no seu mundo particular, a estar num lugar fechado ali, então, isso realmente não é evangelho, não é igreja, não passa de um clube, um lugar onde você pode estar se relacionando sim com as pessoas, mas é um grupo fechado, né? Não entra pessoas, não sai pessoas, e ali quando um sai vira uma confusão, ou quando o outro chega vira aquela ciumeira toda, né? E vai tomar o meu lugar, vai roubar o meu lugar, vai roubar a minha posição, e isso no Evangelho definitivamente não existe, irmãos, né? Então, muitas pessoas saem machucadas dentro da igreja, muitas pessoas saem feridas dentro da igreja por conta disso, né? Dessas disputas onde mostram a imaturidade das igrejas, onde mostra a imaturidade das pessoas no quesito evangelho, né? O evangelho não é feito para isso, a igreja de Deus não é centro de disputa, não é um lugar, uma arena onde as pessoas vão disputar pela força da carne, pela força do braço, uma posição, um lugar, né? Até mesmo porque, irmãos, no céu não entra placas denominacionais, no céu não entra pessoas que têm uma visão distorcida do Evangelho, antibíblica. No céu não entra, irmãos, pessoas egoístas, amantes de si mesmas, reprovadas, né, aonde acha que pode fazer da igreja o que ela faz no mundo lá fora, né? No mundo lá fora ela puxa o tapete, ela passa por cima para ela ter uma posição, um título, um nome. E aí, irmãos, muitas pessoas são machucadas, muitas pessoas são feridas, e ela quer trazer essa cultura do mundo lá fora para dentro da igreja e está completamente e redondamente enganada, né? Nós percebemos, irmãos, isso muito rápido, isso muito cedo, e eu quero deixar aqui estas 9 marcas da igreja para que você possa saber que diferenciar uma pessoa que realmente é servo de Deus de uma pessoa que não é.
né? De uma pessoa que realmente vive o Evangelho, de uma pessoa que não vive, de uma pessoa que está equivocada quanto ao seu conhecimento e à cultura em que vive, ao meio em que vive, daquilo que realmente a palavra de Deus diz. Então, Efésios, né, vai falar que eu aprendo com você, você aprende comigo e ali nós crescemos juntos, né? Isto é igreja. Uma igreja onde você pode crescer, onde você pode fazer a obra de Deus com dedicação, com amor, sem impedimentos, irmãos, e principalmente sabendo que tudo que você está fazendo ali é para Deus, é para o Senhor da vida, é para aquele que vive para sempre. Então você tem essa condição hoje de definir estas coisas na tua vida, né? Se você está em um lugar onde você percebe estas situações que eu estou falando para você, se coloque nas mãos de Deus, mentalize aí uma igreja diferente, um lugar diferente, coloque essa velha situação aos pés da cruz de Cristo, né? E ali você comece a conjecturar uma outra igreja, uma outra realidade, mas agora, irmãos, através do Espírito de Deus, através do Senhor nosso Deus, você vai criar uma igreja segundo o coração de Deus. Deixa Deus te usar como instrumento de transformação onde você estiver. Não por força, não por violência, não pela obra da sua carne, pela sua vontade, ou porque você enxerga isso ou aquilo, mas porque você vai se colocar nas mãos do Espírito Santo e através dele você vai atingir os objetivos de Deus, que é ter uma igreja saudável aonde você está, né? Olha só, hoje é muito rápido essa nossa escola bíblica dominical. Eu vou deixar esse tema para você ficar meditando, né? Para você ficar degustando aí esta aula. E eu tenho certeza que se você se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, você vai ser esse instrumento de transformação para a glória do Deus de Israel. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor Fernandes da Igreja Batista Nova Família em Cristo, no Jaraguá, São